O Via Justiça e o novo Código Penal Brasileiro que está em discussão no Senado. A pesquisa nacional do Data Senado que mostrou a exigência de maior rigor na punição de crimes e uma tendência conservadora da sociedade em relação a temas como aborto, ortotanásia e liberação de drogas ilícitas. Participando do programa, o desembargador Dorgal Andrada, da 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, e o advogado criminalista Castelar Guimarães Neto. Doutor Castelar, com base na pesquisa de opinião do Data Senado, o senhor, doutor Dorgal, acreditam que o novo Código Penal Brasileiro deverá ser mais rigoroso do que o atual? Eu acredito que ele conserva, sim, um aspecto conservador, mas ele é liberal em alguns pontos. Eu acho que é justamente isso que tem que ser buscado, é um equilíbrio entre a intervenção punitiva do Estado e a garantia, no maior patamar possível, da liberdade individual de cada um. Na realidade, o Código ele é conservador na medida em que ele mantém, como eu disse, a proteção aos bens jurídicos mais relevantes, mas ele é liberal quando ele descriminaliza algumas condutas e até despenaliza outras em relação ao que nós temos hoje no Código atual. E o senhor, desembargador, defende um novo Código Penal conservador ou liberal? Não, eu acho que o Código vai chegar num termo bom, porque o Código de 40, se você for ver, é antes da guerra e antes da criação da ONU, dos direitos, né, da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então o Código de 40, ele protege muito os bens materiais. O furto é uma pena grave, o roubo é uma pena grave. E as agressões às pessoas, as penas são baixas. Então, os crimes contra a honra, a lesão física, o homicídio até que eles aumentaram. Mas, de um modo geral, ele prestigia muitos bens e ele não prestigiava a defesa da pessoa, os valores pessoais. Esse vai contrabalançar. Era um outro momento, era um outro mundo. Nós não podemos culpar. Quem fez em 40 tinha experiências anteriores, de 30 e de 20. Hoje não, acho que vai ser uma maior defesa do cidadão e acho que chega a um bom equilíbrio, embora o projeto primeiro ele libera algumas áreas que a opinião pública não concorda, né? Que ele libera o uso de drogas de forma quase absoluta, ele libera, acho que o aborto também, e ele protege os animais, coisa que não tem de forma muito agressiva, muito forte. Então eu acho que vai chegar a um bom termo o Código Penal. Com relação aos animais, vai virar crime abandonar animal, não é, doutor Castelar? E na realidade até há uma incongruência em relação a esse tópico, numa análise sistêmica que a gente faz desse novo projeto. O abandono de animais, salvo engano, ele vai ter uma pena máxima de até 4 anos, ao passo que a omissão de socorro à criança abandonada, ela tem uma pena máxima prevista, se não me engano, de 1 ano. Então, na verdade, isso demonstra que o Código ele tem que ser muito bem estudado. Nós não podemos concordar, em hipótese nenhuma, com um projeto que venha a ser aprovado de afogadilho. Não só a sociedade, através dessa pesquisa, por exemplo, deve ser consultada, mas também os órgãos públicos que estão ligados diretamente à prática penal, eles têm que ser melhor consultados a respeito. Com relação ao abandono de animais, eu tenho aqui a informação da pesquisa, né? 85% dos entrevistados dizem que esse abandono deve ser considerado ilegal. Né? Verdade. Agora, em que o Código estaria ultrapassado, além daquilo que o desembargador Dorgal já falou, doutor Castelar? Eu acredito que o Código ele está ultrapassado, como bem disse o desembargador, naquele instante em que ele foi editado, as preocupações eram outras. Então hoje, por exemplo, nós temos a criminalização ainda em vigor da manutenção de casas de prostituição, que a gente sabe que o Estado fecha os seus olhos para essas práticas. Outras medidas que foram colocadas depois e recentes que eu já entendo como ultrapassadas. O próprio fato de se adentrar num estabelecimento penitenciário com um aparelho de telefone celular, não que deva ser permitido, mas evidentemente eu acho que isso não tem que ser objeto de tutela penal, talvez uma tutela administrativa. Agora, talvez a característica mais marcante de que o Código Penal está defasado é justamente a presença de centenas de leis extravagantes que fizeram com que ele perdesse aquela noção de compêndio, né? A gente perde muito na análise sistêmica, na medida em que é formada uma espécie de uma corja de retalhos, é a crítica que a comunidade jurídica faz. Com relação à ortotanásia, que é a limitação ou suspensão de tratamentos que prolonguem a vida de um paciente em estado terminal, as opiniões estão divididas. 49% apoiaram e 48% foram contra. Como o senhor vê essa divisão, desembargador? Esse assunto está até muito forte por causa da questão lá do Paraná, né, que eles estão desligando os aparelhos sem autorização. A opinião pública está dividida. Eu acho que o sentimento da opinião pública é quem vê um sofrimento que a pessoa está passando, que não tem solução, às vezes, o caso da doença, e ele quer, vamos dizer, atenuar o sofrimento com a morte. Mas há quem diga que muitas vezes pessoas chegam ao limite da morte e voltam.
E se você desligar o aparelho, você está impedindo essa possibilidade pouca ou mínima, mas que existe, né? Acho que a população fica em dúvida se aí é o lado de considerar isso como um homicídio, porque o médico, aliás, todos nós, somos punidos criminalmente por omissão de socorro. Considerações finais do senhor, doutor Castelar. Eu acho que a consideração final que eu tenho a dizer, a mais importante, é o que eu acabei de dizer na última questão. O código é um assunto muito sério, o direito penal ele é muito técnico, tem regramentos muito específicos, ele tem que ser subsidiário sempre, a aplicação na última das hipóteses, então ele tem que ser muito bem pensado. As entidades têm que ser consultadas e eu acho que nós não podemos apressar os passos. E o senhor, desembargador, considerações finais? Concordo, eu acho que é preferível demorar um pouco mais e fazer um código tranquilo, um código que atenda a todos nós, ao dia de hoje, à nossa realidade, ouvindo com calma a OAB, ouvindo o Judiciário, as suas entidades associativas, os tribunais, ouvindo o Ministério Público, a polícia, as igrejas. Eu acho que não se pode fazer um código só com 3 ou 4 pessoas dentro do Congresso. E essa pesquisa vai influir até que ponto? Pelo que eu soube, eu li na mídia, o Congresso pediu essa pesquisa e vai obedecer essa pesquisa dentro do possível. Muito obrigado aos senhores pelas participações. O Via Justiça de hoje termina aqui. Este programa é uma parceria da TV Assembleia com a Mages, a Associação dos Magistrados Mineiros. Críticas, perguntas e sugestões, fale com a produção pelo telefone 31 3079 3454 ou pelos endereços eletrônicos tv@almg.gov.br ou viajustiça@mages.com.br. Até o nosso próximo encontro.